É mais um jogo chato, né? Um jogo difícil. A competição para nós, estreando, vindo numa adversidade na competição, no estadual, 2 resultados negativos, um com o próprio Muricy e outro com o CRB, e a gente, responsabilidade de fazer um jogo, buscar o resultado, reverter essa situação incômoda, né, de 2 derrotas. A torcida veio, né, a gente até comentou isso no vestiário, mesmo numa sequência de 2 derrotas, veio, nos prestigiou, uma torcida apaixonada, onde a gente precisa mostrar desde o início o ímpeto, né, de querer fazer o resultado. E isso não aconteceu. Eu optei por uma equipe que não vinha jogando, pensando no planejamento que nós temos junto com a comissão técnica e a diretoria. Ninguém entendeu, mas o mais importante é a gente executar o que está planejado. Eu preciso ver todos os jogadores, é um elenco que tem um espelho de características, que estavam com menos minutos jogados, e a gente vai precisar desses jogadores na sequência, porque a possibilidade concreta, né, só dependendo de nós da classificação, e talvez em jogos na frente aí eu posso Christian pendurado, Zé Wilson pendurado, e quem que vai repor? Então o jogo de hoje eu pensei nisso também. O Lídio é um cara experiente, põe o Lídio, ele já jogou 90, se caso ocorra algo contra o Aliança, ele já está com o jogo, entra, não sente, e são jogadores experientes, né? Então a ideia foi essa. Felizmente a gente não conseguiu desenvolver muito o primeiro tempo, houve a mudança natural no intervalo do Feijão e do Tito, aumentamos um pouco, mesmo assim alguns erros em demasia, assim, em lances individuais que estavam irritando. A arquibancada já ecoou um grito de insatisfação, que faz parte. A equipe vem para ver o time jogar, começa a errar, se precipitar, erros visíveis, né? E incomoda, mas a equipe não perdeu o equilíbrio e jogou e buscou o gol. Fez 1-0, competiu mais. A entrada do Fidelis, do Tito, do Feijão, do próprio Diogo Vitor, né? Conseguiu competir mais e fizemos a vitória no adversário, que optou em vir com a equipe na titularidade, a mesma equipe que jogou com a gente. Então esse encaixe que eles fizeram hoje, eles fizeram lá e nos dificultou, mas o mais importante foi o resultado. A gente precisava ganhar o jogo. Eu não estou preocupado, assim, eu sou um cara muito sincero, eu falei no vestiário, eu sei que muitos torcedores apaixonados não ficam contentes de ver o nível do jogo na parte técnica, mas ganhamos. Eu saí mais satisfeito com a derrota do CRB do que com a vitória de hoje, mas a vitória era importante e já pontuei para eles. Se o nosso procedimento contra a Aliança não for próximo ao do CRB, a gente corre risco de não classificar no estadual. Então a gente tem que escolher, né, qual que vai ser o parâmetro de corte, né, a nota de corte para uma referência de equipe, né? Então também há a questão do mecanismo, né? Acho que foram 6 mexidas: Flávio, Lázaro, Everton, Lídio, esquerda e Lúcio, né? Então perde um pouco, né? Mas depois a gente conseguiu nos organizar com energia, com vida, e conseguimos o resultado. Mas para minha análise, dentro de um planejamento que foi traçado lá em dezembro, né, é o que eu tinha que fazer para esse jogo de hoje. Pegando um gancho no que você falou da questão de sair mais satisfeito com o jogo do CRB, e aí você se refere à questão do desempenho, certamente, do que com esse jogo de hoje, mas fique satisfeito pela vitória. Isso te dá uma tranquilidade maior para trabalhar nessa sequência desses jogos finais, sendo competições diferentes, Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, pela situação que tu tem na tabela hoje do Alagoano, pela vitória que veio hoje, sobretudo, dá uma tranquilidade maior no teu ambiente interno para trabalhar, desenvolver o que tu pensa para a sequência da competição e para o seu trabalho? Sim, saber que a gente precisa de 6 pontos no estadual. Só que a gente não consegue 6 sem fazer 3. Essa vitória tranquiliza. Esse caso, uma adversidade aqui, poderia ser complicado.
E eu passei para os atletas hoje, antes do jogo. Eu falei para eles o seguinte: estou trocando o conforto e a comodidade, certo? Pela insegurança, mas o valor da minha palavra. Poderia vir com o time do CRB e jogar o jogo, e foi uma grande apresentação, né? E uma situação adversa poderia nos complicar no comando, talvez na sequência. Mas por eu dar valor ao que eu falo, ao que eu trabalho, ao que eu busco desde quando eu cheguei, eu fiz na confiança. Confiei e fiz. Não, o mecanismo não fluiu, mas eu tinha que fazer, e agora é a reflexão. A semana aberta, trabalho, qual a direção a gente precisa tomar. Ressaltei o Éder, na hora que estava 0-0, eu chamei o Éder e ia tirar o Lídio para colocá-lo, ia recuar Fidelis, Feijão, Diogo Vitor, ia deixar Vitinho, o Tito e o Éder. Saiu o gol. Opa, o Éder falou: professor, precisamos ganhar o jogo, não se preocupa comigo. Isso é jogador de grupo. Pensou no coletivo. E é isso que a gente tem que detectar também. Quem está no grupo, quem quer caminhar junto, porque a estrada é longa. Então, se alguma situação que está me satisfazendo, que a gente consiga detectar com alguma postura, a gente tem como tomar decisões e passar isso para a diretoria. Então, que o exemplo do Éder siga, né, de exemplo para o grupo, de refletir, né? Vamos pensar no coletivo ao invés de pensar individualmente. Com relação ao lateral direito, Lázaro, que foi submetido a um procedimento cirúrgico em 2022, acredito que 8 meses agora volta a atuar. Gostou do desempenho dele? E outra coisa, no final, você chegou a consultar, se ele conseguiria chegar até o final ou não chegou a ser consultado? Gostei. O Lázaro é um jogador que já vinha acompanhando a Série C. Solicitei a contratação dele no Manaus. Eu enfrentei ele no Ferroviário e eu no Manaus, e no ano seguinte eu pedi a contratação dele. Só que ele estava no Juventus. Quando fui contratado, eu já conhecia o atleta e vinha de uma lesão semelhante à do Fidelis. E estava precisando também, né, jogar, queria ver ele jogar um pouco, jogou alguns jogos treinos. Então me agradou sim, no setor, marca bem, sai bem, tem uma característica diferente do Michel. O Michel é força, bate e volta, né? O Lázaro já sai num jogo mais apoiado, mais pensado. São dois jogadores de características diferentes que a gente está bem servido, acho que nesse corredor direito, né? Acho que ele fez um bom jogo, depois de tanto tempo sem jogar, né? Não é um jogo simples e teve um bom desempenho. Qual foi a outra, desculpa? Com relação a eles, terminou em Salto, né? Chegou a pedir para sair, não? Então, daí eu estava na última troca. Eu ia até fazer o Zé Wilson, né? Talvez no Vitinho ali, para proteger mais um pouco o Lídio, apesar de não gostar, porque você põe mais um volante, toma um gol, porra, mexeu errado, mexeu para trás, enfim. Daí o Marcos ainda falou: o Lázaro, acho que, né, falei, pergunta para ele, como tá, Lázaro? Ele: não, ok, tô bem. Eu executei a mexida no Vitinho com o Bruninho, para o Bruninho fechar aquele lado do campo, e na sequência ele sentiu. Aí eu fui obrigado a pôr o Vitinho na linha defensiva e o Lázaro na ofensiva. Tá, deixa eu fazer uma pergunta individual também em relação ao esquerdinha. Desde o jogo contra o Ferroviário, você vem utilizando o esquerdinha, vez ou outra, sempre vendendo oportunidade. Qual a avaliação que você faz desse jogador? Ele tem tido o desempenho que você espera nele, que você acredita que ele possa ter? Se eu não acreditasse, eu não colocaria ele hoje com a 10, certo? Então, foi o que eu falei, a confiança. Agora, a performance, a gente tem que analisar, né? Porque eu sempre ponho 15, às vezes 20... um jogo difícil, nunca na dele, que ele é um 10. Aí às vezes eu ponho ele aberto com a perna contrária e o Feijão centralizado, e eu vi nesse jogo a possibilidade de falar: tô à esquerda do jogo, né? Pega a sua função, a 10, é um jogador experiente, que jogou nível maiores de Série A, né? Curitiba, Goiás, que é um jogador que foi contratado para jogar, então vamos pôr para jogar.
E agora a gente tem que analisar, né? O jogo dele, o que ele vem entrando, o jogo que ele entrou de titular, né? Qual foi esse desempenho. Eu fiz a mexida que eu achei que estava faltando a engrenagem. E como eu mexi 6, eu falei, eu tô perdendo esse conjunto. Vou fazer 2 trocas para ver se eu recoloco a equipe com a entrada do Feijão e do Tito. Foi uma mudança de intervalo ali, nada porque o jogador não estava bem, atrapalhou. Eu ia ter que reorganizar algo para ter um esqueleto defensivo, meio e ataque. E eu estava sem isso, entendeu? Pelo meio campo, ser 3 jogadores que vinham para o jogo de primeira e o Lúcio ali. Então eu falei, eu ponho o Feijão que já vinha jogando e ponho o Tito ali no Feijão para ver se a gente consegue ter um controle maior, sustentar mais o jogo. E isso aconteceu e a gente conseguiu fluir mais. É difícil jogar contra o adversário que vem na linha baixa, né? Sofremos contra o CRB também, pó de bola, 68% de pó de bola. Eles vêm por uma bola, vem desde o início caindo, retardando o jogo, 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo, e você não consegue o gol, o tempo vai passando, você começa a perder um pouco o equilíbrio, né? Fica inquieto. É isso que também a gente tem que trabalhar, porque o emocional vai ser fundamental nesses 2 jogos. Porque primeiro o Aliança, difícil o jogo. Eu vi o Aliança jogar contra o CSA. Eles jogaram, não foi que o CSA perdeu, o Aliança ganhou. E depois tem um clássico, né, com o Cruzeiro. Então a gente tem que estar muito bem sustentado em tudo. Essa semana vai ser boa para a gente trabalhar bem eles, os conceitos, né, recuperar quem tem que recuperar, pôr mais carga em quem tem que ser colocada, ajustar taticamente melhor algumas decisões e fazer o resultado contra a Aliança com todo o respeito, né? É o que a gente busca. E eu até falei a referência. Tá todo mundo potencializando sempre para cima, né? O copo, né, na metade com a água, a gente só, olha, ele tá meio cheio, né? Ou meio vazio. Então é um jogo que define muito para cima e também para baixo. Tem que ser realista. Não posso analisar como torcedor, né, na emoção. Então é uma semana de muita concentração. Valeu, tá aí a palavra do técnico Evaristo Pisa, o microfone da seleção NN, fazendo uma avaliação e o seu diagnóstico do jogo de hoje, nessa vitória por 1-0, o gol do Anderson Feijão, diante da equipe do Muricy, estreou na Copa Lagoas com a vitória, 3 pontos, o gigante arapiraquense.